O primeiro convidado de hoje é o palestrante Iago Brito. Vem cá, Iago! Seja bem-vindo, tudo bem? Rapaz, coisa boa sua participação. Pode sentar aqui. Vamos dar boa tarde pro pessoal que tá em casa. Boa tarde, né? Aplausos, cadê os aplausos, Iago? Tá aí, os aplausos. Ixi, mano. Os aplausões. O Iago Brito, gente, ele é técnico em radiologia, biólogo, pós-graduado em neurociência, aprovado em múltiplos concursos na área de radiologia, professor e escritor, palestrante e doutor honoris causa em radiologia. É muita coisa, mas nós vamos falar hoje sobre o segredo. Qual o segredo para passar nos concursos públicos? Não é isso? Vamos trazer esse... Você falou que tem segredos, viu? Você falou, Iago, que tem esses segredos, eu quero saber. Vamos tentar ajudar o pessoal de casa, Vamos ajudar, né? O pessoal que está em casa. Então vamos à nossa primeira pergunta aqui. Quais são as primeiras etapas para um aluno começar a se preparar para um concurso público? Normalmente, o estudante ou o profissional que quer passar em concurso público, essa é a primeira dúvida que ele fica. E agora, o que fazer? O que eu posso fazer? Então, a gente sempre aconselha, o primeiro passo é você buscar materiais. Você tentar buscar materiais, baixar conteúdos, buscar professores, para que você possa ter um embasamento de como estudar. E quebrar o que eu chamo de barreira mental. Porque muitas vezes a gente fica com medo de não conseguir um objetivo, e a gente fica com receio e acaba se bloqueando. Sim. Então, entender que é possível, que o concurso é para mim, é para você e é para qualquer pessoa. Então, o concurso ele nos dá uma oportunidade muito boa, que é o não julgamento. Muitas vezes a gente que quer entrar no mercado de trabalho, a gente fica muito receoso. Porque eu não tenho nenhuma indicação política, eu não tenho nenhum amigo político, eu não me encaixo no perfil daquela loja. Já o concurso público, ele não lhe julga, ele vai apenas avaliar o seu conhecimento. Então ele acaba abrindo oportunidade para todos e ser um grande mercado de trabalho. É engraçado você ter falado isso aí, porque o pessoal diz assim, rapaz, é concurso público, eu não vou fazer porque eu não passo. Porque não estuda, né? Porque todo mundo tem capacidade de passar no concurso, né, Iago? Sim, sim. E a gente estava brincando com relação a essa questão de segredos, mas na verdade não existe segredo para passar em concurso público. O importante é você se conhecer e encontrar a melhor metodologia de estudo para você. Então, durante o programa, a gente vai acabar dando algumas dicas, mas é sempre importante você olhar para si mesmo, para o seu estilo de vida e pôr em prática aquilo que lhe é benéfico, aquilo que lhe cabe, e não apenas olhar para o outro e achar que é impossível. Porque determinada pessoa estuda 4, 5 horas por dia e eu trabalho o dia todo, chego em casa cansado, tenho família, tenho filho, não tenho tempo para estudar. Mas para você conseguir esse objetivo, não precisa, às vezes não é necessário você estudar 2, 3 horas por dia. Sim. Tendo apenas organização e tempo e seguindo algumas dicas que nós vamos dar aqui, com certeza vai conseguir esse objetivo. Com certeza, vocês anotem aí. Mas eu quero saber como podemos montar um plano de estudos eficientes para concursos. Seguindo essa linha que eu estava falando com relação a você adequar seu estudo a seu tempo e a seu estilo de vida, o que a gente acaba aconselhando é a palavra constância. É você, em vez de sentar na cadeira e tentar estudar 3, 4 horas, você começar estudando durante pouco tempo. Então, você começa estudando 20 minutos por dia, de segunda a sexta, e durante o sábado você responde questões de prova, por exemplo. É o que nós chamamos popularmente de 6x1, onde você estuda 6 dias e descansa 1. E no domingo ou o dia que você queira, você sai para beber, sai para descansar, para fazer o que você quiser da sua vida. Então, durante o primeiro mês, você estuda apenas 20 minutos por dia. Estuda 20 minutos na segunda, 20 minutos na terça, 20 minutos na quarta, na quinta, na sexta, e no sábado você pega provas para estudar. A partir daí, o seu organismo, a sua mente vai começar a se adaptar e não mais sofrer com aquilo. Quando eu sento para estudar, dá logo uma dor de cabeça. Peguei no livro, dá um sono. Então, isso é normal, isso é normal. Mas então é importante você preparar
o seu corpo para isso, preparar sua mente para isso Sim. e começar a estudar em pouco tempo. E a partir daí, a partir de 3, 4 semanas, um mês, a gente aumenta de 20 minutos para 30 minutos. Sim. E assim entender que o concurso, como eu falei da questão da constância, é um processo a longo prazo. Então, eu vou perguntar já a você a importância de definir esse cronograma. Como é que podemos definir esse cronograma? Você começou falando, né? Começando com 1 hora, depois 6x1, né? Que você tinha falado. Com relação a essa questão de cronograma, o concurso ele é uma prova que avalia conhecimentos múltiplos. Sim. Exemplo, eu sou formado em radiologia, então não adianta eu saber muitas coisas de radiologia somente se eu não tiver um conhecimento em português, em SUS, informática, em raciocínio lógico, enfim, de acordo com o que a banca for cobrar. Então, dentro dessa questão do cronograma de estudar 6 dias por semana, o que é que nós podemos fazer? Segunda semana se estuda um tema, exemplo, segunda semana você pode estudar português, na terça você vai estudar SUS, na quarta você vai estudar informática. Então, durante esses dias da semana, você vai estudar disciplinas diferentes. Muitas vezes acontece de a gente conhecer profissionais, determinada pessoa sabe muito de tal área, é profissional há tantos anos, mas isso não qualifica ser aprovado em concurso, porque não adianta você saber muito somente de uma área e não conseguir atingir as notas em determinada outra área. Então, como podemos identificar os pontos mais importantes de um edital do concurso? O primeiro ponto é estudar independente de edital. Então, o primeiro passo é esse. Muita gente utiliza isso como desculpa. Eu vou estudar somente quando o edital da banca sair. Normalmente, isso é o que a gente chama de muleta para não fazer. Então, está mesmo alinhado da questão. Não vou fazer porque eu não terminei o curso. Não vou fazer porque eu não estou estudando. Ou não vou fazer porque eu não tenho dinheiro para inscrição. Então, é importante ter um preparo de colocar isso em mente, de sempre estar realizando provas. Então, sempre seguir o cronograma que você estudou e não procurar muletas para não realizar. Sim. E quais são as melhores estratégias para revisar os conteúdos? Durante esse processo de estudo, não existe metodologia padrão. Então, não adianta eu lhe dizer nada aqui que você, mesmo que você aplique, vai ter com certeza a garantia da aprovação. Então, você tem que, nesse processo, se conhecer. Você pode estudar por PDF, você pode estudar por videoaula, você pode estudar escrevendo. Então, isso vai de acordo com aquilo que você acaba se sentindo melhor de fazer. Não existe nenhum modelo padrão que se siga. Uma das orientações que eu costumo dar são duas. A primeira está relacionada a você sempre tentar fazer resumos escrito à mão. Por exemplo, você começou a estudar na segunda-feira sobre português. Então, você vai ver uma videoaula ou vai baixar um PDF, vai ler sobre aquele determinado assunto. Terminou os 20 minutos, você vai escrever à mão um resumo. E após escrever à mão um resumo, você vai pegar o seu celular e vai deixar um áudio para você mesmo lendo aquele resumo. E posteriormente, você, enquanto você estiver tomando banho, ou quando você tiver um tempo livre, na academia, vai colocar o seu fone de ouvido. Em vez de estar apenas ouvindo aquela sua música, você vai estar ouvindo o áudio com os resumos que você fez. Esses resumos já são os pontos mais importantes que você estudou. E é sempre muito importante tentar fazer esses resumos sempre à mão e não somente digitando no Word. Costumo até brincar. Quando você digita no computador, aquele conteúdo vai para o HD do computador. Quando você escreve à mão, vai para o seu. Então, isso pode acabar auxiliando num processo de memorização daqueles pontos mais importantes. Voltando um pouco com relação à pergunta anterior sobre o edital. Conhecer o edital, conhecer a banca é fundamental. Mas, como eu disse, não apenas esperar o edital sair para estudar, mas, claro, que a partir do momento que o edital saiu, tem que se estudar, ler o edital durante todo o processo. Um dos meus estudos é ler o edital, conhecer o que aquela banca cobra, estudar. E aquilo vai ser algo como um foco, mas durante alguns meses você já estava se preparando. Aquilo vai servir mais como um pequeno direcionamento para se seguir. Até porque é muito comum hoje em dia as pessoas falarem determinada banca gosta de cobrar isso. Quando a gente chega na prova, a banca cobra totalmente o contrário. Então, eu costumo até brincar, não existe banca boa, banca ruim, banca difícil, que tal banca é muito difícil. Isso não existe. Existe a pessoa que está preparada para a prova ou não está preparada para a prova. Pois é. Para ser um concurseiro, porque é praticamente uma profissão. É uma ideologia você ser um concurseiro.
Eu tenho que, para ser um concurseiro, eu tenho que abdicar dos amigos, tenho que abdicar das festas, dos finais de semana, da família. Tem que ficar sempre estudando. Você até já falou isso no começo, que não precisa totalmente disso. Mas eu queria que você se aprofundasse um pouquinho mais nesse assunto. Porque as pessoas, às vezes, que estudam, ele abdica de tudo. Não pode viver. A vida é só estudar, ler, fazer resumo e tudo mais. Isso prejudica ou contribui na hora da prova do concurso? Como eu disse anteriormente, o primeiro ponto é entender que o concurso ele é para qualquer pessoa, para qualquer estilo de vida. Tem até uma frase que diz que se só estudasse quem tivesse tempo, só passava no concurso quem era desocupado, né? Mas muitas vezes quem passa no concurso é quem já tem vários empregos. Sim. Então, do jeito que as pessoas em casa têm sua vida corrida, têm sua família, têm seu trabalho, tem pouco tempo, tem dia que está cansado, tem dia que está estressado, quem estuda para concurso também tem. Então, eu não sou a favor dessa linha de pensamento de que você tem que abrir mão da sua vida. Ah, vou abrir mão da minha família, vou me dedicar totalmente a isso. Isso não é necessário. Até porque é muito importante o alinhamento com relação à saúde mental. Sim. A você também estar bem mentalmente, ter o suporte da sua família, da sua casa. Então, o foco é a constância. Você entender que esse processo pode demorar 3, 4, 5 anos, vai fazer provas e vai mal, vai errar questões fáceis, vai saber a questão e na hora de passar para o gabarito errar aquilo. Então, são processos de experiência que são normais. O que você precisa ter é a constância. Então, sei que sua vida é cansada, sei que você quer ter tempo para outras coisas, mas tirar 30 minutos, 40 minutos do seu dia pode ser o que daqui a 2, 3 anos vai definir isso. O que não pode acontecer é a desistência. Sim. É você estudar durante 3, 4 meses, fazer a prova, não fazer nem a nota de corte e pensar, caramba, me dediquei tanto e não consegui. Isso não pode acontecer. Tem que entender que esse é um processo que pode demorar, mas que vai valer a pena. E outra dica que eu gosto sempre de dar é: transforme suas redes sociais também em pontos de estudo. Hoje em dia nós temos professores de todas essas áreas, independente da área que você está assistindo, que tenha concurso, tem professores que fazem vídeos gratuitos, que distribuem vídeos gratuitos em rede social, em Instagram, em YouTube. Então você pode seguir sua cantora favorita, seu ator, Big Brother, não tem problema nenhum. Mas siga também aquele professor que posta conteúdos grátis, aquele professor que fala sobre concursos, aquela empresa que sempre está postando conteúdo. Porque quando você vai com o celular rolando ali, você vai ver o vídeo, vai ver a notícia do Big Brother e vai ver respondendo uma questão de português. Aí você vai ver, você olha, depois você vai... Então, sempre tem que transformar suas redes sociais também em pontos de estudo. Com certeza. Olha, deixa eu só dar uma pausa rapidinho aqui, porque eu vou ler uns comentários aqui no nosso canal no YouTube, é Telecab 10, viu? Interaja conosco. O Técio César está dizendo: o segredo da aprovação é constância. Né? Verdade. Professor Francisco Costa. Meu amigo Francisco Costa. Boa tarde, Renato Vanderlei. Excelente tema esse de hoje. É verdade. Viu? Um abraço para você, Costa. Aí o Técio fala: cronograma, 2 matérias por dia e corre pro abraço. Rosimeire Silva, excelente profissional. Obrigado. É suspeita para falar essa, viu? É minha mamãe. Tá. Um abraço para a senhora, dona Rosimeire, um beijo, tá? Rolando Noble, ele é lá de Fortaleza, nosso querido, diz o seguinte: boa tarde, meu amigo Renato, parabéns pelo programa. Telecab sempre na frente. Muito obrigado, um abraço para você, Rolando Noble. Isabela Silva, ótima explicação. Viu? E a Casa das Monstras, né? A Mamãe Monstra deve ter mandado. Programa super top. Acho que Iago é filho da minha amiga Gorete, não é isso? Rosimeire, viu? Eurian, é Rosimeire, a mãe dele. Técio tá dizendo: cara, a rede social é uma armadilha pro concurseiro. Porque aí você vai se distraindo, né? Alguma coisa. Mas me diga uma coisa: como o aluno deve lidar com ansiedade durante a preparação? Eu quero que você me conte durante a preparação e no dia também, né? Que o dia tanto o dia anterior quanto o dia da prova pode ser o que vai definir sua aprovação
ou não. Sim. Então, como a gente estava conversando antes, eu sempre falo da questão da quebra das barreiras mentais. Então, mesmo que você esteja começando o curso, mesmo que você é aluno, esteja no primeiro semestre do curso, nunca ache motivos para você não fazer a prova. Os motivos têm que ser sempre para você fazê-la. Ah, mas está em outra cidade, está em outro estado, eu estou com dificuldade de ter dinheiro, tudo bem. Todos podem ter motivos para não fazer, mas sempre tenta buscar motivos para fazer. Certo. Entender que aquilo pode futuramente mudar a sua vida, dar uma estabilidade, que muitas vezes o comércio ele não lhe dá. E como a gente estava falando, algumas pessoas acabam de alguma maneira não se encaixando, não tendo perfil, não tendo nenhum tipo de indicação política, e mesmo que os tenha, mas acaba a médio prazo não tendo uma segurança. O concurso vai te dar uma segurança tanto de estabilidade, como futuramente de aposentadoria, de direitos adquiridos. Sim. Então a área é muito boa. Então, a primeira coisa é entender que o concurso ele pode ser para você, mesmo você com todo o seu estilo de vida que você tem, com todas as dificuldades que você tem. A preparação no dia anterior da prova, principalmente quando a gente realiza a prova em várias cidades. Sim. Eu sou concursado, por exemplo, em João Pessoa, então eu viajo para João Pessoa toda semana. Sim. Então, praticamente 300 quilômetros para ir, 300 quilômetros para voltar. São praticamente 12 horas de viagem. Sim. Vou ter o meu plantão, trabalho, volto. Por quê? Porque isso me dá uma estabilidade, tanto financeira, claro, quanto pensando no futuro. Sim. Então, sempre vale a pena entender esse investimento. Claro que também outra sempre a oportunidade, quem puder fazer cursinhos. Hoje nós temos vários cursinhos preparatórios de várias áreas, onde os professores dão todo esse conteúdo aí meio que quase que mastigado. Sim. Mas mesmo que você esteja em casa e não tem dinheiro para comprar cursinho, se você jogar no YouTube ou no Google, de maneira geral, determinado conteúdo em PDF, vai aparecer conteúdo suficiente para você estudar. No dia anterior da prova, caso a prova seja em outra cidade, o que eu aconselho sempre é buscar ir o quanto antes. Sim. Você vai o quanto antes, busque conhecer o seu local de prova. Você vai fazer a prova em determinada escola. Essa escola que você vai fazer, ela tem ar-condicionado? O clima da cidade está quente, está frio. Durante a prova você vai sofrer porque está com muito calor. Eu vou com que roupa para a prova? Vai ter trânsito? A gente conhece alunos que perdem prova porque olhou lá no Google Maps, dá 20 minutos. No Uber dá 20 minutos de onde eu estou para o local de prova. Então eu só vou 40 minutos antes. Mas pega um trânsito, acontece um acidente. Enfim, então são N fatores. Se você chegar um dia anterior, tenta fazer o trajeto, realmente entender se vai ter trânsito, se não vai, qual tipo de cadeira tem naquela escola, enfim, todos esses pormenores podem ser um diferencial, porque você vai ficar 3, 4 horas sentado naquela cadeira, naquele ambiente, então às vezes você está desconfortável, pode ficar com calor, e esses pequenos detalhes é o que pode fazer diferença para a sua concentração no momento da prova. Então, caso você possa, no dia anterior, sempre busque conhecer o ambiente que você vai estar para a realização daquela prova. Já no dia da prova, é fundamental sempre você estar relaxado, ter buscado dormir bem na noite anterior, descansado, se alimentado bem, tranquilo, né? Porque as pessoas acham assim, não, eu vou estudar até o final, até a madrugada. Isso não é válido, né? Assim, como eu disse, não tem forma padronizada, mas particularmente eu não sigo essa linha. Sim. Tanto no dia anterior quanto no dia da prova, eu busco não estudar. Na verdade, eu busco nem falar sobre a prova. Às vezes o pessoal fica até do lado de fora, um grupinho, conversando. Isso. Eu procuro nem conversar. Até porque, como a gente costuma dizer, o que é para ser estudado já foi estudado. Aquele momento ali é só colocar em prática, certo? Então, no dia anterior, relaxado, tranquilo. Evitar ficar quebrando cabeça com muita coisa. Se você não souber determinado conteúdo, não vai ser aquele dia que você vai passar a aprender. Claro que a sorte existe. Às vezes a gente está lendo uma reportagem sobre determinado assunto e cai uma questão sobre aquilo, mas a gente está falando num contexto geral, num contexto mais amplo, de que durante toda a preparação, teoricamente, você já deva estar pronto para aquele momento. Então, tanto no dia anterior quanto no próprio dia da prova, tentar fazer a prova relaxado, tranquilo, e como eu disse, com a roupa adequada, sabendo aquele ambiente que você vai encontrar e conhecendo tudo que vai acontecer. Como você leu o edital, como você estudou, você vai saber que caneta vai utilizar, que caneta não vai, você vai levar a prova, você não vai, quantas horas vai durar a prova, não vai. Então a gente costuma até dizer, você quer saber se o aluno estudou ou não? Durante a prova é aquele que pergunta, pode usar caneta preta ou só azul? Pode levar a prova ou não vai? Ou não pode? Então se você não estudou nem
o edital daquele concurso, imagina o conteúdo que ele poderá cobrá-lo, né? Então, conhecer tudo que você vai vivenciar naquele momento, essa preparação psicológica vai ser fundamental. Iago, estou um pouquinho estourado aqui no nosso tempo, mas ainda vou fazer umas 2 perguntas para você. Tudo Uma bem. delas é essa, seguinte. Estou lá fazendo minha prova, estou lá, de repente cai uma pergunta. E essa pergunta dá um branco. Eu sei o que é, mas deu um branco na minha cabeça para responder a pergunta. O que eu devo fazer? Eu devo continuar lá insistindo ou eu devo passar para outras perguntas e depois voltar para ela? Primeiro, entender que isso pode acontecer, que isso é normal, isso é um processo que a experiência vai lidar. Quantas vezes a gente chega em casa com raiva, até chora quando vê o gabarito da prova, caramba, essa questão eu sabia, esse ponto pode ser um diferencial, mas isso é um processo normal. O que eu sempre aconselho é, você está descansado, vai receber uma prova de 50, 60 questões, então de temas diferentes. O que eu aconselho sempre é começar pelo aquele tema que você mais domina. No meu caso, então eu sempre começo com radiologia. Depois eu sempre vou para aquela questão, aquela prova que exige mais concentração na leitura, que vai exigir mais da minha mente. Eu ainda vou estar descansado, já respondi radiologia, então normalmente eu vou para português. Depois de português eu vou para SUS, e aí depois de SUS, vai dependendo da banca, o informático, o raciocínio lógico, eu deixo por último. Normalmente eu sigo essa ordem. Então, com relação às questões de você deu um branco, a orientação sempre é passar. Leu a questão, não sabe, não quebra muito cabeça. Pula para outra questão. Outra dica, não mudar alternativas de questões. Se você chegou, dormiu bem, estudou, leu aquela questão, achou que a alternativa C, por que você acha que daqui a 4 horas, quando você for passar aquilo para o gabarito, cansado, depois de ler centenas de palavras, vai mudar a alternativa? Então, só muda a alternativa se você tiver certeza absoluta. De maneira geral, sempre siga o conceito que você teve na primeira leitura, com cabeça mais fria, concentrado, estudado. Normalmente é um caminho bom a se seguir. Com certeza. Iago, tem mais alguma coisa? Eu tenho outras perguntas aqui, mas nosso tempo já se esgotou, mas tem alguma coisa que você possa passar para o pessoal que está em casa? Algo mais importante que nós não conversamos aqui agora? Para finalizar, eu queria deixar uma mensagem. Eu trabalho na área da saúde e o que eu queria dizer para vocês é que o mais importante não é o concurso. O mais importante não é a prova, o mais importante não é o 10. O mais importante sempre será o paciente. Tudo que nós fazemos, estudamos e se dedicamos é em prol do paciente. Então, você ter passado em um concurso ou em 10 concursos não vai fazer nenhuma diferença se você não aplicar aquilo para aquele paciente que precisa do seu conhecimento. Então, tudo que nós fazemos, tudo que nós estudamos, tudo que nós preparamos é somente com um único objetivo: atender bem, ser instrumento para servir e ajudar aquela pessoa que está precisando. Iago Brito foi o nosso primeiro convidado de hoje do Tarde Mais. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo As portas convite. Estou estão sempre